Olá, sábios do canal, Milena Aquino por aqui. E hoje, voltando para aquela playlist onde eu chamo alguém para conversar sobre leitura e livros. O benefício de você ficar aqui até o final é aprender algo sobre livro. Saber, entender, compreender e praticar alguma coisa relacionada a livros e leitura. Esse canal é focado em livros e leitura. É focado em desejar que você seja ativado para fazer uma leitura de um livro. Eu aprendi a fazer isso, a viver, a compreender e a descobrir as regras da leitura e quero cada vez mais ativar pessoas que comecem a viver, conviver, entender livros e leitura. Nessa playlist especificamente eu chamo uma pessoa que ela é o nosso livro e nós vamos ler durante uma hora o entendimento dela sobre um livro, sobre leitura, sobre frases que ela leu em um livro, como ela pratica um livro, é isso que você vai ter aqui. Não esquece, pega sempre um papel, uma caneta, o seu bloco de anotações do celular. De repente não, certeza, você vai ter um insight para você pensar durante o seu dia, nas próximas 24 horas. Vem comigo. Gente, com vocês agora, o Aquino, o Alisson Aquino, eu já sei o nome dele. Ele veio ser o livro dessa nossa live de hoje. Então, eu vou apresentar para vocês o Aquino em uma palavra, do que ele significa para mim, que do tempo que eu já conheço ele, essa palavra que mais reflete o Aquino para mim, que é o quê? Voz. Voz, fala, oralidade, conversa. Então, já foi um monte de palavra, né? Se eu fosse falar do Aquino em uma frase, eu falaria que é o homem que eu mais conheço, que fala com força e conteúdo e perguntas e coisas relevantes para você, para mim fazer pensar. Essa é a apresentação do Aquino que eu faço para vocês. Agora eu vou pedir para ele se apresentar. Como você se apresentaria, Aquino, é, sem falar a sua profissão? Responde aí para Posso? nós. Seja bem-vindo ao meu Aquino. Bom dia. Primeiro, eu estou lisonjeado com a apresentação. Eu fiquei assim, extremamente feliz. Eu espero que um dia eu seja tudo isso que você falou de mim. Como eu me apresentaria? Como eu me apresentaria? Uma pessoa, primeiramente, filha de Deus, uma pessoa que tudo que faço, todos os meus passos são guiados por Ele, apesar de não ter nenhuma religião. Me apresento como o esposo da Luciana, pai da Alice e do Nicolas. É uma pessoa que adora ajudar o próximo com a palavra, porque as palavras têm poder. Então, é o que a nossa amiga falou. A gente usa a palavra, a voz, para fazer o que a gente ama. Então, esse sou eu. Uau! Que coisa, Aquino. Eu acho que combinou mesmo, assim. Realmente isso é muito forte você. E já que você se conceitua assim, se define assim, se identifica assim, eu que estou te dizendo. Funciona essa sua identidade aí. Ela é nítida mesmo, meu cara. Lembra que há muito tempo eu te falei que eu acompanhava você lá na Ceilândia, né, e tal, e isso já fluía de você. Isso já fluía. É, Sem falar na sua profissão, no seu trabalho, né, no seu emprego, isso é do ser humano Aquino. Ele é muito maior do que a obrigado. função. Eu acho isso importante e eu pergunto isso para as pessoas, porque um dia, quando me fizeram essa pergunta, Aquino, eu, tipo, tremi, A assim, gente, tipo, a gente tende a se definir como uma profissão, né? exato, exato. Isso tem É, uns 3 anos e a eu gente tem essa fui, tendência. eu fui revendo meu pensamento, sabe, sobre isso e construindo. Uma coisa para mim hoje é a nossa profissão e outra coisa para mim é como a gente se vê como ser humano. Ela faz Verdade, parte de nós, ela faz parte de nós. verdade, E quando eu recebo alguém aqui no canal é isso, eu quero falar disso porque é isso que está transbordando de dentro de mim, essa ideia, verdade. esse conceito que eu quero praticar cada vez mais. Muito bem, já que deu tudo certo, a minha percepção sobre você e como você se vê, né? Eu quero partir agora para aquela pergunta: quais são os livros que, que você pode dizer para nós que formam essa sua identidade, ou que a partir deles você criou essa sua identidade? Pelo que eu ouvi você falando, o primeiro já vai ser a Bíblia, né? Sim. Ou não, não sei. Mas fala aí, quais foram esses livros? Quais são os livros físicos que compõem o livro Aquino, sabe? Diz aí para nós. Vamos lá. Primeiro, eu costumo falar que eu aprendi a ler com 28 anos. Aí os jovens nas escolas até me perguntam assim, como é que você passou no concurso da Polícia Militar se você não sabia ler? Eu falei, saber ler não é o que a gente aprende na escola. Saber ler é amar os livros. Então, eu sabia ler. Claro, eu terminei meu ensino médio com 17 anos, mas eu não sabia ler, eu não gostava de ler, eu odiava ler. Aquelas leituras do ensino médio eram enfadonhas para mim, eu não gostava. Esse era eu.
Mas com 28 anos, inclusive foi o ano que eu me casei com 28 anos, eu comecei a mudar. E aí eu comecei de fato a ler. E eu não li a Bíblia. Apesar de hoje gostar, eu não li a Bíblia, não lia, enfim. Aí eu comecei a ler. E aí, obviamente, no início a gente fica assim, a leitura, a gente fica caindo em cima do livro, pegar um livro qualquer aqui, eu vou pegar a Bíblia mesmo, pronto. Pegar a Bíblia aqui, eu ficava lendo aqui, e aí ficava caindo em cima do livro, era aquela dificuldade, né? E aí, mas aí a gente persevera e aí começa. Então, desenvolvi o hábito da leitura a partir dos 28 anos, e aí minha vida mudou. Minha vida mudou completamente. E aí, quais são os meus livros hoje? Os meus livros que me fizeram ser, e respondendo a sua pergunta, um tá bem aqui do meu lado, aqui, ó. Eita, querido. Porque tá uma pilha de livro aqui, derrubei, foi tudo. Então, um é esse aqui, ó, A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Esse livro aqui, que ele não é fino, é um dos livros que me mudaram, entendeu? Que eu sou apaixonado por ele. Então, esse é um dos livros da minha vida. Tem outro aqui que também é outro livro que me faz, que me fez melhor, que me faz melhor. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Esse livro aqui também ele é fantástico, entendeu? Mas os livros que realmente me modificaram, que fazem a diferença na minha vida, obviamente, a Bíblia, que eu leio todos os dias. E eu tenho aqui em cima, aqui, eu tenho uma bibliotecazinha aqui, ó. Aqui tem os computadores aqui e tem uma bibliotecazinha aqui em cima. E eu tenho todos os livros das grandes religiões. Eu tenho o Bhagavad Gita, do hinduísmo. Eu tenho a Doutrina de Buda. Eu tenho todos os livros da codificação de Allan Kardec, do Espiritismo. Eu tenho o Alcorão original, aquele que você lê de trás para frente, porque o Alcorão não lê como um livro normal, assim, que você pega, abre e vai passando as páginas. O Alcorão você lê assim, de trás para frente. De trás para frente. E, inclusive, ele para ser o original mesmo, ele tem que estar em árabe. É óbvio que eu não sei ler em árabe, mas tem árabe e tem a tradução em português. Então, os livros que me modificam e que me modificaram e que me fizeram o que eu sou, apesar de não ter religião, são os livros religiosos. E agora eu volto para você. Uau, uau. Nossa, aqui eu não sabia que você lia assim tudo de todas as religiões. Achei muito Tudo interessante. de todas as religiões. Isso a partir dos 28. A partir dos 28. Certo. Aí, aqui no... E o que deu esse estalo para você olhar todas as religiões assim de cima, assim? O que fez você ser, tipo, se posicionar no saguão e olhar para os corredores de portas diferentes e falar assim, eu quero olhar todas assim ao mesmo tempo? O que motivou isso? Um sonho. Um sonho. Eu tive um sonho de uma noite que, no meu sonho, era mais ou menos assim. Era como se Deus falasse comigo, obviamente eu não via, mas era no meu sonho, no meu entendimento era Deus, e falava que ele é maior do que todas as religiões. E que todas as religiões querem ter o privilégio de ter ele como um Deus da religião, X, Y, Z. E ele é maior do que todas as religiões, e se a gente quisesse, se eu quisesse, minimamente saber um pequeno grão de areia do que é o Deus completo, eu deveria não ter nenhum tipo de vaidade, de preferência e escutar a verdade de todas as religiões, sem crítica, sem julgamento, sem nenhum tipo de preconceito, ouvir o que cada irmão de cada religião tem de ensinamento, de coisas boas, porque em todas as religiões tem coisas boas e grandes ensinamentos, e aí isso tudo não seria Deus, porque ele é muito maior do que tudo isso. E aí eu tive esse sonho. E aí eu contei para um amigo meu, assim, irmão mesmo, assim, brotherzão, que eu tive esse sonho. E aí eu, assim, eufórico, né, de falar para ele esse sonho. Ele é um cara, assim, muito evangélico, né. E aí ele me deu um balde de água fria. Ele falou que o diabo, às vezes, usa esses sonhos, essas coisas, para nos desviar do caminho e tal. E aí ele deixou claro que isso era um sonho do diabo. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não quero ser um servo do diabo, do demônio. Eu quero ser um servo do Senhor e tal. Se eu tiver errado, me mostra que eu estou errado. E aí, nos próximos dias, eu tive só várias confirmações dessa situação. Uma das confirmações que eu tive foi em uma palestra, uma pregação do pastor Silas Malafaia. E aí eu acordava todos os dias, 6 horas da manhã, para assistir ele, quando ele passava na Band. E aí ele falou exatamente o que eu estava esperando. E eu já tinha escutado outras situações que confirmaram isso. Aí daí eu caí para dentro. Aí eu adquiri todos os livros de todas as religiões. E aí comecei a estudar. E hoje eu sou uma pessoa que não tenho religião e tenho todas. E eu sou assim. Uau, Aquino. Tô com vontade de chorar. Sim. Sério, porque... Inclusive, vou pegar o Alcorão aqui. Só um minuto, vou pegar o Alcorão aqui pra você ver Esse é o Alcorão que um amigo meu que ele é árabe. Agora eu tô tentando lembrar o país dele. Não vou lembrar. E aqui é o Alcorão. Olha como é que ele é. Ó.
Ah, Ele tem o árabe de um lado e tem a tradução em português do outro. uau. E ele você lê assim. Ele você, apesar da capa dele ser aqui, ele você lê assim, ó. Tu é aqui, ó. Eu abri ao contrário, né? Eu abri aqui, ó. Tô abrindo o livro ao contrário. E aqui ó, aqui vem como se fosse a folha de rosto do livro, ao contrário. E aí você vai lendo assim. Tanto é que se eu vim aqui para trás do livro, como se fosse, ó, não tem nada, ó. Tá vendo? Tô vendo. Ó, é o contrário, ele é o contrário. Que coisa. Ele é o contrário. Aqui tem a folha de rosto do livro. E aí você vai lendo. E aqui, do jeito que seria um livro normal, ó, não tem nada. Porque é o contrário. Não sabia. Pois Obrigada é, por me dizer isso. Nossa. pois é. E eu vou falar Assim, que não tem nada desse negócio de homem-bomba, não, viu? O pessoal fala que esses caras aí que explodem e faz e acontece, a doutrina em si é fantástica. É a mesma coisa dos outros. É amor ao próximo, é tratar bem as pessoas, é respeito. Só coisa boa. entendi. Ninguém não manda se explodir, não, como a gente vê nos filmes aí. Aquino, eu fiquei realmente com vontade de chorar, porque enquanto você falava, minha mente estava lembrando de como eu era. Aí eu voltei e foquei assim, não, eu tenho que ouvir o Aquino. E aí você foi falando, né, que teve um amigo que jogou um balde de água fria em você. Aí eu falei, essa seria eu. Porque a minha raiz é toda religiosa, né, evangélica, protestante. E até eu ter... Então eu leio a Bíblia desde pequena, pra você ter ideia. Gosto demais também. E só que eu fui doutrinada a pegar só uma veia, a ficar lá naquele saguão e olhar só uma porta. E se eu fosse no lugar do seu amigo e ouvir a sua história, provavelmente eu falaria isso, porque tinha isso na minha mente, né? Essa doutrinação muito forte. E eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí Deus trouxe outra pessoa para sua vida, né? Que lindo. E te mostrou pouco a pouco que seu sonho era que o que você viveu em sonho já tinha gente vivendo na vida real, né? E foi bom perceber que aquele primeiro amigo, né? Ele Que teve uma continua voz, sendo amigo ainda, que ainda é amigo do coração ainda, entendeu? Não deixou de ser amigo, não. ok. Que aí teve uma voz que foi esse amigo, mas aí Deus, como soberano, te colocou outras pessoas, né? Outras vozes para Outras vozes. confirmar aquilo que Isso. você viveu, né? Em sonho. Isso é tremendo. Hoje, essa Milena aqui consegue ver essa sua história aí e se emocionar e agradecer a Deus. Aí eu vou te dizer por quê. Porque eu li o livro, que eu já doei, inclusive, que é um livro chamado Fator Melquisedeque. Hum, Aí, esse livro, ele me mostrou, apesar de eu já ter lido várias vezes, né, a história de Abraão com Melquisedeque, eu nunca me liguei de pensar essa coisa, que apesar das religiões, Deus está aqui e ele acessa qualquer pessoa que não esteja em religião alguma. E verdade. esse é o fator Melquisedeque. Esse é o fator Melquisedeque, que alcança a todos, porque Deus se revela a qualquer um da forma que ele quiser, onde ele estiver. Onde ele estiver. Inclusive, eu já vou ler esse livro, vou atrás desse livro aí, Fator Melquisedeque, vou atrás desse livro aí. Eu tenho uma resenha aqui no canal sobre ele. Então eu vou ver a resenha primeiro e depois eu leio. Tá, eu fiz essa resenha, eu ainda não tinha a técnica de leitura que eu uso hoje para ler. Mas esse livro, quem inclusive me indicou esse livro foi um colega nosso. Eu acho que você vai lembrar dele, que é o Jaril. Ele, Jaril, meu ele me indicou parceirão. esse livro fez assim, ó. Sabe aquele negócio de você tá indo para cá e você vira para lá? Foi isso que aconteceu comigo. Jaril, inclusive, abrindo parêntese aí, o Jaril é o cara que eu tenho uma inveja positiva dele, porque ele tem mais de 2.000 livros na casa dele. A casa dele é uma biblioteca fantástica. Quem gosta de livro igual a gente fica louco. Vai na casa do Jaril, entra no escritório dele lá, você assim, fica assim encantado, porque imagina, mais de 2.000 livros, assim, tudo organizado, tudo, cara, é fera. Continua. Eu já fui na casa dele, mas eu não vi a biblioteca, eu só sei que ela existe. E aí ele me indicou esse livro. Quando ele me indicou esse livro, minha mente abriu. Antes de eu ler esse livro, eu já tinha uma abertura mais. Eu não era aquele seu amigo mais rigoroso, né? Mas eu já fui. Aí eu fui mudando. Aí quando eu encontrei esse livro, eu fiz uma transformação. Foi assim, ó, mudou. Então hoje eu consigo conversar com pessoas de outras religiões e discordar, concordar em Normal, discordar e tá tudo bem. normal, Né? normal. E eu sei do que você, eu imagino do que você pode ter sentido nesse dia, e que bom que você continuou nesse progresso de Sim. entender Deus do seu jeito. É. E obrigada por você ser assim, porque ainda que você não tenha uma linha religiosa definida, que não é necessária, na minha opinião, você expressa Deus de qualquer jeito, no seu E o sorriso. bom, e o bom disso é que me dá acesso a muitos lugares que talvez se eu fosse só de uma religião eu não teria. Por exemplo, domingo agora eu estava em uma igreja evangélica fazendo uma palestra. Domingo agora, hoje é quarta, né?
Domingo, estava lá, uma igreja evangélica. E Uau. eu já fiz palestra em igreja católica, já fiz palestra, mês passado estava na igreja católica, já fiz palestra em centro espírita, já fiz palestra nos mais diversos lugares religiosos, que talvez se eu fosse de uma religião definida, talvez eu até fizesse muitas palestras naquele grupo religioso daquela religião, mas eu provavelmente não estaria em outras, né? Então é interessante isso. E Interessante. mais que interessante, tipo, numa escala de 0 a 10, de 1 a 10, para mim isso aí é um número 8. Sabe por quê? Porque o 8 é infinito. Ele tem essa jogada assim, ó, que ele não para e faz você circular em todas as partezinhas do 8, né? Essa ideia sua de entrar em todas as religiões é isso. Você vai acessar Transitar, o infinito. tranquilo, É uma tranquilo. luz. Não, mas eu não tenho só livros religiosos que me definem, não, porque se for para falar de livro aqui, tem muito livro assim que mudou a minha vida. E aí, falando do primeiro, onde tudo começou, o Ah, primeiro que mudou tudo, não mudou, na verdade, mudou com 28 anos, mas na verdade eu li ele, peguei na biblioteca da escola, do Médio 10 do PSUL, escola pública, que eu estudei lá, e aí eu peguei na biblioteca da escola esse livro, ah, porque o meu pai era vendedor, meu pai sempre foi vendedor, nossa família foi sustentada das vendas. E uau. aí eu fui e peguei esse livro aqui, com 16 para 17 anos. Livro Qual? emprestado da biblioteca pública, o maior vendedor do mundo. O Certo. maior vendedor do mundo, Og Mandino. Aí eu li esse livro quando eu tinha essa idade, 16 para 17 anos. Aí não foi um trabalho de escola, aí não foi nada disso, aqueles livros que eu considero, eu, opinião pessoal, considero chato, aqueles, o Cortiço, a Moreninha, aqueles livros lá, que eu particularmente não gosto, mas eu sei que tem gente que gosta e eu respeito, mas eu não gosto. Aí eu peguei esse livro aqui na biblioteca, porque meu pai era vendedor, e aí eu vi que o maior vendedor do mundo, e nessa época eu estava vendendo com meu pai. Meu pai sempre foi mascate. E aí a gente vendia de porta em porta. E eu fiz uns estágios como mascate, né? E eu vi como é difícil trabalhar com vendas, né? A dificuldade que meu pai tinha para nos sustentar. E aí eu peguei esse, mexendo na biblioteca, achei esse livro. Esse não é da biblioteca não, viu? Eu comprei, tá? Aí eu fui e achei esse livro. Aí eu li esse livro, e esse livro assim me deu aquele pum, aquele. E aí anos depois, já na fase dos 28 anos, aí eu peguei e comprei esse livro de novo. E aí eu leio sempre esse livro aqui. Esse livro, O Maior Vendedor do Mundo, apesar de ter esse título parecer que é um livro de vendas, não é um livro de vendas. É um livro, talvez um dos mais motivacionais. Eu gosto dessa temática, livros motivacionais, desenvolvimento pessoal, alguns pejorativamente chamam de livros de autoajuda, que eu acho que não tem nada errado com esse termo, mas tudo bem, alguns não gostam. Esse tipo de livro aqui, ele transforma a vida das pessoas. Então é um livro fino, que até hoje eu leio ele, que ele tem os pergaminhos. É muito top esse livro aqui. Já Então, anotei. então é um livro que eu comecei com ele lá atrás, com 16 para 17 anos. E Certo. até hoje eu leio esse livro. Já li ele umas, sei lá, umas 50 vezes já. É Porque é bom. mesmo, Aquino? É, eu Uhum. li ele todo, assim, de capa a capa, eu já li ele umas 20. Mas, assim, para ler os pergaminhos salteados, assim, muito mais de 50, na verdade. Porque até eu peguei todos os pergaminhos dele e coloquei lá no meu blog. Pergaminho número 1, pergaminho número 2, são 10 pergaminhos. E sempre eu tô lendo os pergaminhos. Sempre, sempre. Porque é fera. Os pergaminhos é muito bom esse livro. Ele tem essa capacidade de te mudar você. Então, Entendi. esse é um livro que, junto com os religiosos, é um livro que me define. Uau. Uau, Aquino. Aquino do céu, então, é como influenciar pessoas, né? Como fazer amigos Como influenciar fazer amigos e pessoas. influenciar pessoas. A Lei do O Triunfo, Além de do Napoleão Triunfo. Hill. A Lei do Triunfo. E o Os vendedor. livros, os livros religiosos, Os livros todos eles, de todas as religiões, entendeu? Aham. É, o maior tem mais, tem muitos. Eu sou igual a Não, você, eu mas sou um isso apaixonado por aí. leitura, mas tem alguns que realmente eles fizeram a diferença na minha vida, entendeu? Deixa eu ver se Entendi. aqui, nesse bandozinho aqui. Ah, tem outra aqui. Qual? Tem outra aqui que também não podia ficar fora dessa lista. Quem pensa Quem em pensa riqueza. enriquece. Quem pensa enriquece. Napoleão Hill. Esse também é outro, assim, fantástico. Eu não fiquei rico monetariamente, financeiramente falando, ainda não. Mas eu com certeza eu sou milionário ou bilionário de outras formas de riqueza. Uma Certo. paz plena, uma saúde perfeita, uma família maravilhosa, um trabalho que eu amo. Então, são muitas riquezas. Dinheiro também não tenho, assim, riqueza na acepção da palavra, mas também é tranquilo. Então, esses livros me fizeram ser uma pessoa rica nas mais variadas formas
de ver a riqueza, não só na forma material da riqueza. Então, por isso que eu gosto desse tipo de livro. Entendi. Então, eu tô aqui na minha cabeça que, fora os livros das grandes religiões, você nos apresentou 4, que é Quem Pensa Enriquece, As Leis do Triunfo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e o outro é O maior vendedor do mundo. O Maior Vendedor do Mundo. Tem uma Que coisa foi para onde falar. tudo começou. Onde tudo Que foi começou. com 16 anos, né? Que você falou. Depois que eu li o livro Fator Melquisedeque, ele fala do número 4. E depois você vai ver, eu só vou dar só uma indicação. Como você deu 4 livros, e eu lembrei do Fator Melquisedeque, ele fala do número 4, ele fala das letras das várias línguas, e ele fala isso aqui, ó. O alfabeto, as letras, como as pessoas entendem nos outros lugares, a linguagem delas, como elas escrevem, também revela Deus. Aí ele pegou o alfabeto chinês e foi lá falar com os chineses, e lá ele revelou Deus nas imagens do alfabeto chinês. Então, ele pega os números e vai falando, especialmente o número 4. E hoje, toda vez que eu encontro o número 4, toda vez que eu vou apresentar uma resenha no canal, eu apresento em 4 passos. Legal. O número 4 tomou uma força para mim depois desse livro, sabe? Um significado. E quando você me apresentou 4 livros, epa, isso já é uma oportunidade. Porque 4 hoje, eu vejo esse número como uma oportunidade. Oportunidade. Para quem está vendo a gente aqui, é uma oportunidade de conhecer 4 livros diferentes. Né? É uma oportunidade de não conversar sobre fofoca, mas conversar sobre 4 ideias diferentes. Porque só Legal. 4 aqui, a gente já tem muito assunto. Então, continuando, eu queria te perguntar se você tem uma frase que você lembra desses 4 livros que você usa sempre, que te marcou, sabe? Igual essa que eu te falei do Fator Melquisedeque. Essa frase do cara, eu nunca mais vou esquecer. O nome dele é Don Richardson. O livro é o Fator Melquisedeque. E essa frase do alfabeto é a mais impactante para mim, que eu uso sempre. Você tem alguma desses livros que você citou, que você usa sempre? Pois é, agora você já ouviu o termo me apertou sem me abraçar? Certo, Deixa eu ver se eu me lembro aqui de alguma frase desses livros. Que você usa na sua palestra? Pois é, estou tentando lembrar aqui. Porque, na verdade, eu uso esses conteúdos aqui o tempo todo, assim, só que uma frase específica, agora eu estou tentando lembrar e não tá a memória não está me ajudando nesse ponto. Mas aí o que acontece? Calma, não vamos perder a esperança que vai aparecer. Daqui a pouco, no decorrer da nossa conversa aqui, vai aparecendo. Mas o grande X da questão é que esses livros, esses 4 que eu falei aqui, eles falam de todas as facetas da vida. Apesar que tem 2 aqui que falam de riqueza, aí outros falam de desenvolvimento pessoal como todo. A Bíblia fala de tudo também. Como fazer amigos e influenciar pessoas fala de relacionamentos. Então, são situações diferentes e vertentes diferentes que eles trabalham. Mas aí, já falando disso tudo, o como fazer amigos e influenciar pessoas, lembrei de uma frase dele. É bom que a gente vai falando e vai lembrando. Ele fala que você nunca pode vencer uma discussão. Nunca pode vencer uma discussão. Porque ou você, se vencer a discussão, você vai ferir o orgulho próprio e a suscetibilidade do outro, o que você venceu. E se você perder a discussão, aí o seu orgulho próprio e a sua suscetibilidade fica ferida. Então, nesse livro aqui, aí eu lembrei da frase, ele fala, você nunca vencerá uma discussão. Portanto, não discuta com as pessoas. Não discuta. Converse, troque ideias, fale o seu ponto de vista, mas não discuta. Porque a discussão, ela gera, segundo esse autor aqui, né? Gera esse aflorar dessa personalidade, a gente entra em uma guerra de palavras, que essa guerra pode até evoluir para outros tipos de agressão, e acaba que no fim a gente não tem o objetivo alcançado. Então ele fala que a gente resolva os nossos problemas através do diálogo, da conversa, mas jamais discussão. E aí eu aprendi isso. Inclusive, quando eu falo desse tanto de religião, eu falo os meus pontos de vista, que eu já aprendi com cada uma delas, mas eu não discuto. Eu não discuto se alguém vem falar que eu estou errado, que eu deveria escolher uma, que eu deveria fazer de uma certa forma, eu respeito, eu não discuto. Política eu não discuto, futebol eu não discuto, religião eu não discuto, essas 3 coisas a gente aprende que a gente não deve discutir, né? Política, religião e futebol. Mas eu não discuto, depois que eu aprendi com esse livro aqui, ó, eu não discuto nada. Às vezes eu até falo o meu ponto de vista, mas quando eu vejo que eu estou discutindo, aí eu paro, aí eu me calo, porque eu boto em prática isso aqui. Então a frase é, nunca discuta, você não pode vencer uma discussão. Lembrei agora, veio assim.
Ótimo. Aí eu quero te perguntar, você lembra que se ele dá a definição de discussão? Dá, ele dá. Só não Qual vou é? saber agora. Agora também não vou conseguir definir o que ele mais. Aqui, ó. Pronto, inclusive tá aqui, ó. Parte 2 aqui, ó. Você não pode vencer uma discussão. Você não pode vencer página 165. 165. Aí aqui ele vai contar a história, tal. Isso é a parte 3. Como conquistar as pessoas a pensarem do seu modo. Aí começa, você não pode vencer uma discussão. Aí ele vai contar histórias aqui, mas ele define. Inclusive tem eu leio assim, ó. Eu leio rabiscando e marcando e fazendo. Tem uma parte aqui que eu escrevi aqui, é importantíssimo. E marquei aqui. Eu nem sei o que quer dizer isso, mas eu vou ler agora até para ver se responde a sua pergunta. Então vai. Aqui, ó. Você não pode vencer uma discussão. Não pode, porque se perder, perdeu mesmo. E se ganhar, também perdeu. Por quê? Bem, suponha que triunfou sobre um outro homem e arrasou seus argumentos, cheios de pontos fracos, e provou que ele é o non compos mentis, um termo em latim aqui. O que acontece? Você o fez sentir-se inferior. Você lhe feriu o amor próprio. Ressentirá seu triunfo e um homem convencido contra a vontade conserva sempre a opinião anterior. Então eu me convenci dessa ideia aqui. Dessa ideia aqui. E aí eu não discuto. Eu apresento os meus pontos de vista. Inclusive, eu apresento os meus pontos de vista e eu apresento se eu tenho, porque nem sempre eu tenho. Se eu tenho embasamento, eu apresento os meus embasamentos também, mas eu não discuto. Eu não quero vencer. É o que eu aprendi aqui. Eu não quero vencer. É mais importante para mim manter uma amizade do que estar certo. Entendeu? Entendi. Mas eu também precisaria saber o seu conceito de amizade para entender com mais clareza, Sim. entendeu? Porque, olha só. Amizade. Pode falar. Não, meu conceito de amizade? O meu conceito de amizade? Isso. Pode falar, não. Pode falar você, vai lá. Tá, eu estou pensando ainda na discussão, né? E querendo sim. Te entender, porque isso é muito forte na nossa cultura. A gente não discute política, a gente não discute religião e a gente não discute futebol. E eu não discuto nada. Eu não discuto nada. Aí você não discute nada. Nada. Aí eu penso. Posso até discutir, mas se eu ver que eu estou discutindo, que eu também tenho essa coisa de querer fazer isso, aí eu lembro disso, aí eu recuo. Entendeu? Eu entendo. O que eu estou entendendo disso aí? Eu não li esse livro, mas o que eu estou entendendo? Que, no caso, a discussão aí é uma guerra, é um combate. Isso, né? Isso. Então, aí eu entendo a sua postura. Isso é a definição dele. Aí eu entendo a sua postura. Hoje, eu não vejo discussão como combate. Eu vejo discussão como diálogo. E o que é diálogo? Aí é padrão. Entende? Então, ó, na raiz da própria palavra, diálogo, a gente já encontra D-I-A, dia. Dia é o quê? Claro. Claro é o quê? Límpido, você vê tudo, clareza. Então, para mim, uma discussão, um diálogo gera clareza, gera brilho sobre algo. Sim. Quando eu converso com você e que os meus pontos, os meus argumentos são diferentes dos seus sobre um tema, é possível que amanhã eu tenha clareza sobre esse algo que só você, nessa nossa conversa, alcançou. Então, eu discuto política. Sim. Eita, travou de novo. Mas não travou não, para mim tá bom ainda. Ixi, tinha parado. Então, eu discuto política, eu discuto futebol e eu discuto, o quê? A outra máxima? Religião. Religião, entendeu? Porque é nessa discussão, nesses diálogos, que eu vou aprender. Porque pode ser que eu não alcancei o que o seu argumento alcançou, e o que você alcançou com o seu argumento, e eu preciso refletir sobre isso. Ontem mesmo estava numa maior discussão visando clareza e diálogo, né? Sobre voto, sobre as próximas eleições. E eu aprendi muito com um policial lá que trabalha comigo, entendeu? Eu aprendi muito. E eu tenho que pensar hoje, eu vou alcançar esse argumento que ele já tem ou não? Entendi. E aí eu tenho que botar à prova o meu argumento a partir da ideia dele sobre o meu argumento. Entende? Entendi. Mas isso eu aprendi recentemente, porque a palavra discussão realmente ela vem envolta em guerras. Né? Sempre lembra guerra. Isso. E eu não estou para fazer uma guerra. Nós dois pensamos diferentes, temos argumentos diferentes sobre muitas coisas. Mas aí você tocou no ponto, que eu considero o ponto-chave disso tudo. Inclusive o que você me perguntou. No livro, ele define o que é discussão, e você me perguntou a minha definição de discussão. Então, baseado na definição que eu entendo de discussão e o que ele entende também como discussão, é esse senso comum, que discussão é guerra. E aí, no caso, eu continuo dizendo, eu não discuto nenhum tipo de assunto, mas dialogo sobre todos eles. Pronto. Entendeu? Então, pronto. Aí a gente entra num consenso.
Porque, por exemplo, eu acho que discutir é negativo, mas dialogar sobre qualquer assunto é válido. Porque se eu não dialogo sobre política, como é que eu aprendo? Se eu não dialogo sobre religião, a gente nem estaria falando aqui sobre isso, o que eu contei do meu sonho. Se eu não dialogo sobre futebol, também eu não. Então, dialogar sobre, na minha definição das palavras, é dialogar sobre sim. Porque dialogar é essa troca respeitosa, essa troca que eu aprendo com o que você fala, você aprende com o que eu falo, a gente vai se construindo nesse diálogo. Mas na minha definição, e na definição do Dale Carnegie do livro aqui, a discussão é a guerra de palavras. Então, baseado nessa definição, na guerra, aí eu não discuto. Pronto, pronto, sabe? Quando a gente alcança isso, a gente para de ter guerras. Eu, pelo Justo. menos, parei, assim. Eu não guerrilho também. Assim, sabe a Milena sobrevivente, aquela do instinto animal que vai guerrear por sobrevivência? Às vezes ainda ela quer pular numa discussão e virar guerra, sabe? Ainda quer. Tem que ser Eu também quero. tem que Eu ser também muito, quero. tem que ser muito controlado, pensado. Opa, Milena, calma aí, melhora Poxa. isso, entende? É. A gente não teve na escola uma disciplina chamada comunicação. A gente não teve. Uma disciplina chamada oratória. Uma disciplina chamada comunicação não violenta. Você acredita que Inteligência emocional também. inteligência emocional. Você acredita que, assim, pela técnica de leitura que eu uso hoje, isso me deu uma possibilidade de olhar para você e ouvir todos os seus argumentos e entender o que ele acredita. Porque toda vez que eu leio um livro, eu tenho que pensar assim, o autor pensa assim. E quando eu converso com você, eu tenho que pensar assim, o Aquino pensa assim. Eu não tenho que atacar ele assim, ó. Não, eu não tenho que fazer guerra porque ele pensa assim. É o pensamento Justamente. dele. Aí Isso. alguma coisa é certa. No diálogo com você, no diálogo com qualquer outra pessoa, eu tomei a decisão de fazer perguntas até eu entender. Ótimo, eu concordo com essa técnica. Até eu entender, porque senão eu já vou direto para a guerra. E Justo. é um exercício diário e eu tenho que te dizer, foi uma construção, porque eu tenho 42 anos, e que bom que você teve esse despertar aos 28. Eu não tive esse despertar aos 28 aqui, não tive. E eu te falo com um pouco de dor, que demorou isso, demorou. Eu ter essa trajetória de não pensar as discussões, só viver guerra em discussão, foi doído, mas tá bom, já aprendi e eu quero... Fiquei curioso agora, começou quando esse despertar? Mais ou menos com quantos anos? Então, bem um dia desse, quando foi da minha história do câncer com a minha irmã, que eu comecei a ter dificuldades. E, tipo, hoje eu consigo dizer que começou, hoje, tá? Começou na UTI, quando o médico chegou para mim e falou assim, vai ler esse livro, que lendo esse livro você vai ajudar sua irmã. Aí eu falei, uai, então eu posso ler para resolver problemas? Porque ele falou assim, vai ler, o nome do livro é Câncer e Direitos para os Familiares e para os Pacientes, alguma coisa assim. E eu fui lendo aquele livro e fui resolvendo os meus problemas com ela. E eu pude ver que a leitura me levava a resolver problemas. Sim, com certeza. E se eu tinha um problema com comunicação, se não, porque eu ainda tenho. Todo dia eu tenho, Aquino, ele não me domina mais, mas eu tenho. Então eu fui fazer o quê? Ler sobre isso. Ler sobre isso, porque é meu problema. Então eu li um livro chamado Comunicação Não Violenta. Também li. Eu tentei fazer um curso que tinha para servidores, que era Comunicação Não Violenta para servidores, mas eu não consegui. Mas eu fui lendo, e eu fui vendo resenha. Outro livro que eu li, que fez assim com a minha comunicação, é 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Já li também, top. Esse livro, e a própria técnica de leitura do Mortimer Adler é isso. É você olhar para um livro e falar assim, cara, qual é a mensagem desse livro? Eu tenho que respeitar e me manter distante. No final, eu vou falar assim, e daí essa mensagem na minha vida? Você falou uma coisa importantíssima, você falou de ler para resolver problemas. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os problemas que eu tenho, todos, a primeira providência para resolver é procurar um livro. Todos os meus problemas, todos, sem exceção, eu busco a resolução desse meu problema em um livro. E todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho porque eu estava com algum problema em alguma área, e aí eu precisava resolver esse problema, e aí eu, na minha cabeça, eu me convenci que todas as resoluções de todos os problemas estão em algum livro. E aí eu já vou e busco um livro para me orientar na resolução daquele problema. E aí eu vou lá, vou além, e vou aqui, já vou até pegar outra, que eu tenho 5 aqui. Vou pegar uma diferente. Pegar outra Bíblia.
E aí a primeira coisa, quando eu tô com um problema, eu pego esse primeiro livro aqui, que para mim é o maior dos resolvedores de problemas que existe. Inclusive, aquela primeira Bíblia que eu mostrei, ela tem uma temática. Essa daqui tem uma temática, ela é batalha espiritual e vitória financeira. Então, essa aqui é uma Bíblia voltada para essas duas vertentes, batalha espiritual e vitória financeira. Então, primeira coisa quando eu tô com um problema, eu procuro a Bíblia. E aí, daí eu já começo, e aí eu vou, como eu não sou limitado à Bíblia, porque pelo que eu já falei, aí eu vou buscar outras fontes, outros livros para me ajudar a resolver aquele problema. Vou citar só um exemplo. Eu já li mais de 100 livros sobre finanças, mais de 100 livros sobre finanças, sobre dinheiro. Tanto é que eu botei alguns aqui na mesa aqui e eu mostrei. O que acontece? Eu tinha um problema crônico com financeiro. Vivia endividado, vivia lascado financeiramente. E eu precisava resolver esse problema. Mas meu objetivo não era só resolver o problema, meu objetivo era ficar rico, entendeu? O que aconteceu? Eu não fiquei rico, financeiramente falando, como eu já falei anteriormente. Mas esse problema eu resolvi. Eu resolvi, lendo livros sobre dinheiro. Então, tanto é que lá no meu canal do YouTube, há 9, 10 anos atrás, eu criei um curso de educação financeira. Porque é a parte que eu considero que eu aprendi mais, entendeu? Porque eu li muito sobre dinheiro, entendeu? Então, eu resolvi. Uma das palestras que eu considero assim, mais fortes que eu tenho é uma para família, que é Bons Pais, Filhos Melhores, o título. E ela é toda baseada em experiências, óbvio, e leituras de livros, entendeu? Então, todos os meus problemas são resolvidos com livro. Todos. Simples assim. Aquino, o nome do meu método de leitura é Lecrit, leitura criativa. E o que é ser criativo? É usar a imaginação para resolver problemas. E não é a imaginação de ideal. Não, é usar o que está à sua volta e falar assim, bem, eu nunca resolvi nada assim, então eu vou procurar isso. Que foi o que aconteceu com os livros. Estava perto de você, você foi lá e pegou, e você quis. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu falo, leia para resolver problema. Leia para ativar sua mente, para você usar. Leia. Aquino, é sério, isso me tomou essa decisão. De forma que eu não faço leituras de livros de ficção, mas eu me desafio a fazer. Não é o meu alvo, mas eu me desafio a fazer. Entendeu? Por quê? Porque leitura é uma atividade cíclica. Você vai montando as coisas. Você não precisa ficar... Igual religião. Você não precisa só ficar numa porta. Eu não vou ficar para sempre numa porta só lendo livros expositivos, que é um livro que tem um tema, argumentos, introdução, conclusão. Não é um livro de enredo, de romance, de ficção, entendeu? Eu não vou ficar, porque é cíclico. Uma hora eu passo para o outro. O que importa é os níveis de leitura que eu alcanço em qualquer um dos tipos de livro. Por exemplo, hoje se eu considero você um livro, hoje eu estou fazendo uma leitura muito mais, porque tem os níveis de leitura elementar, superficial, analítica e sintópica. Se eu considero você um livro, quando eu considero você um livro, a partir do nosso contato, ele vai mudando o nível de contato e eu vou te lendo de uma forma mais profunda. Até eu falar assim, caraca, eu preciso ter uma live com Aquino, que ele vai me dar saberes que eu não tenho e eu vou ter que ir atrás. Então, eu já me aprofundei no livro Aquino, sabe? Hoje eu descobri que você tem outro filho, eu não sabia. Hoje eu descobri suas referências. Para mim, você só tinha uma menina. Hoje eu descobri que você gosta de vários livros, de várias religiões, então cada vez eu vou me aprofundando. No nível de leitura. Não é assim, em tipos de livro. Porque se a gente ficar só em tipos de livro, a gente vai ler alguma coisa a vida toda. E eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu quero transformar a minha mente diariamente. Eu quero. Existem regras, existem valores, existem princípios que eu sigo. Isso é fixo. Agora, eu sou transformada dia por dia com a renovação da minha mente. Sim. E transformada é de falar assim, Aquino, hoje eu não acredito mais nisso. Do mesmo jeito que, tipo, eu usava cabelo grande, hoje eu uso cabelo curto. Amanhã eu posso usar cabelo grande de novo. Não tem problema. Sim. Desde que eu mantenha as mesmas regras, que para mim é o quê? Asseio, que sabe? Limpeza. E isso busca um princípio, o princípio da ordem. Então, muito bem. Vamos caminhar para o nosso final, porque eu já aprendi muito hoje com você. E eu queria para finalizar, que você dissesse o resumo dessa live, desse nosso encontro hoje, para você. Né? O que foi para você? O que a pessoa que vai nos ouvir teve de você e de mim hoje, nessa manhã? Bem, eu acredito que essa nossa conversa, ela foi... Primeiro, para mim, ela foi maravilhosa. Falar de livros e ser intitulado um livro, como é a proposta do seu quadro aí, é fantástico. Porque, de fato, nós somos livros vivos. Todos nós somos livros vivos. Todos nós somos livros das mais diversas vertentes. Nós somos drama, nós somos romance, nós somos histórias, nós somos
fracassos, nós somos desenvolvimento pessoal, nós somos autoajuda, nós somos livros fantásticos, entendeu? E é porque nós nem nos aprofundamos aqui nas nossas histórias de vida. E aí, Exato. então, o que eu diria, resumindo aqui, uma frase de São Tomás de Aquino. Aquino, mais um Aquino na nossa vida. E aí os Aquinos têm uma coisa interessante com livros. Ele fala assim, temo o homem de um livro só. São Tomás de Aquino. Temo um homem, temo o homem de um livro só. São Tomás de Aquino. Ele tem medo de um homem que só lê um livro. E é por isso que eu leio vários. E é por isso que eu botei 2 Bíblias aqui. Mas eu não leio só a Bíblia. É por isso que eu falei dos livros das outras religiões e mostrei vários livros e falei que resolvo todos os meus problemas com livros, porque a gente tem que ter vários livros. A gente tem que andar abraçado com os livros. E todos os nossos problemas, complexo como nós somos, a gente não vai conseguir resolver com um livro só. Então a gente precisa, mesmo porque eu posso até dizer que a Bíblia poderia resolver todos os meus problemas, mas talvez eu não tenha um nível de interpretação, de alcance, para interpretar aquela passagem como a resolução do meu problema. Então, às vezes, eu preciso ler um outro livro com um autor que tem uma didática mais acessível para mim, para que eu possa compreender aquilo que já foi escrito aqui na Bíblia. Entendeu? Então eu preciso de mais livros, entendeu? Eu não posso ficar em um livro só, como eu não posso morar num mundo só. A gente precisa desses livros que são as pessoas. Então, quando eu falo, eu tenho um homem de um livro só, eu tenho uma pessoa que não se relaciona com as outras pessoas, que são livros vivos. Então, seria esse o resumo do que eu assimilei, do que eu aprendi nesse nosso bate-papo. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, Uai. Eu queria agora que você falasse onde as pessoas que me seguem aqui no canal podem te encontrar. O seu canal do YouTube, o seu blog, que eu não sabia que você tinha. Fala aí para mim, para a gente caminhar mesmo para o final. Fim do fim. Tá. É tudo Aquino Educador. Aquino Educador. É um nome que eu me intitulei há, sei lá, uns 15 anos atrás, porque é o nosso nome, Aquino, né? E aí educador não é professor, educador é qualquer pessoa que se propõe a educar, então eu não estaria tomando o título de ninguém, nem a profissão de ninguém, nem usurpando a função pública de ninguém, então eu me intitulei Aquino Educador, porque de fato eu tenho filhos, eu educo os meus filhos, entendeu? Então, Aquino Educador. Então você pode colocar aí no Google Aquino Educador, que vai aparecer o meu blog, é aquinoeducador.blogspot, vai aparecer o canal no YouTube, Aquino Educador, Instagram, Aquino Educador, então é tudo Aquino Educador. Então lá tem as minhas reflexões. Obrigada, viu? Eu adorei nosso papo, gostei demais, aprendi muito. Muito obrigada por você ter me abençoado essa vida essa manhã, viu? De coração. E tomara que a gente se encontre cada vez mais nessa nossa empresa. E que Deus te abençoe, que o seu dia seja maravilhoso. E obrigada a todo mundo por estarem aqui. Espero que vocês tenham curtido. E vão lá na página do Aquino, dá um oi para ele, que eu vou marcar aqui na descrição o canal dele. Ele fala de coisas de uma forma que te toca. Segue lá esse abençoado de Deus. Obrigada, viu, Aquino? Fique bem. Até o próximo encontro. Tchau. Beijo. Até mais. Tchau. Fica com Deus. Amém.